Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. No vídeo da manhã de ontem, falei que a qualquer momento eu poderia entrar em live. Foi o que aconteceu após o vazamento da notícia dando conta de que o Botafogo tem um acerto com o treinador português que pertencia ao Braga, Arthur Jorge. A notícia não sairia por mim, não tinha essa pretensão, mas digo a vocês que tenho dormido muito pouco para estudar e entregar o melhor conteúdo a respeito do novo técnico do Fogão. Fiz a live, falei bastante, mas chego com mais um vídeo importante a respeito do nosso treinador, Arthur Jorge, de 52 anos, nascido em 1º de janeiro de 1972, que deverá comandar o Braga na segunda-feira contra o Portimonense, jogo importante pelo Campeonato Português, e depois deve vir para o Rio de Janeiro para assumir o nosso glorioso. Então eu vou trazer mais nuances táticas da live para o vídeo de agora. Eu estudei muito mais, então absorvi algumas ideias do técnico português e quero trazer aqui para vocês. Falo também sobre o Botafogo na Dallas Cup, infelizmente eliminado na semifinal para o time da casa, e sobre a mudança de treinador na equipe feminina do Fogão. É conteúdo robusto, portanto, se inscreva por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos. Pode falar, que aqui tem muita informação, muita análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 49 mil inscritos, vamos chegar à tão sonhada marca dos 50 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente os vídeos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje poderemos ter outra live a qualquer momento, aí não por conta de informação, mas para falarmos mais a respeito do Arthur Jorge. Pois é, galera, vou começar falando sobre construções ofensivas, como o Braga do Arthur Jorge ataca. Depois vou falar sobre a questão defensiva e também se o Arthur Jorge é ou não é um vencedor. Braga do Arthur Jorge apresenta um nível de variações ofensivas muito interessante. É impressionante, na verdade. Ele assumiu o clube como treinador da equipe principal em 1º de julho de 2022 e de lá para cá o Braga ataca de todas as formas e muito bem. O John Textor pode ter escolhido não o melhor nome, mas pela primeira vez ele escolheu o nome mais condizente com aquilo que ele pensa para o Botafogo e com o elenco atual, com o perfil do time, com as características dos jogadores que temos. Simplesmente porque o treinador do Braga, que agora vem para o Botafogo, Arthur Jorge, gosta muito da manutenção da posse de bola, mas também faz o jogo vertical, potencializa os pontas e, se necessário, faz bola longa, utiliza aquela raspadinha que o Tiquinho utilizou contra o Bragantino. Eu vou dar um exemplo muito claro daqui a pouco. Então, o time do Arthur Jorge ataca de várias formas, mas quando passa do meio-campo, é um jogo extremamente eficaz, buscando de todas as maneiras o gol, com jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito e também, muitas vezes, verticalizando por dentro, utilizando em algum momento a movimentação do centroavante mais fixo, em vários momentos a movimentação dos pontas, do meia chegando. O time dele tem variações impressionantes, reitero. Se você pegar os gols do Braga desde 2022, vai ver que é um time extremamente inventivo, um time que consegue, na zona ofensiva, ludibriar até com alguma facilidade os adversários na maior parte dos jogos. E é interessante também que o detalhe aqui não é tático, mas o time, desde a chegada do Arthur Jorge, é preparado para ser solidário com a bola. Como assim? Se analisarmos
muitos dos gols do Braga de 2022 para cá, do mês de 2022 para cá, vamos ver que quando a jogada já estava prontinha para ser definida e algum adversário pudesse tentar neutralizar, surgia um passe que quebrava o último defensor, deixando um companheiro em condição ainda melhor para fazer o gol. Então você está vendo ali os gols do Braga, daqui a pouco você pensa, opa, agora vem a finalização, vem o último passe e surge um companheiro muito bem colocado, praticamente só para empurrar a bola para as redes. Muito interessante também, então, a solidariedade na zona ofensiva do Braga, comandado por Arthur Jorge. Vamos a um jogo importante na Champions League, uma virada histórica. O Braga, com Arthur Jorge, chegou pela terceira vez na história à fase de grupos da Champions League. Por conta da linha alta, no primeiro tempo, contra o Union Berlim, lá na Alemanha, o time do Arthur Jorge teve dificuldades e assim tomou 2 gols. O Braga, do Arthur Jorge, também é muito forte na bola aérea ofensiva, tanto na bola direta, no cruzamento para o cabeceio, quanto nos rebotes. Então, um desses rebotes conseguiu fazer 2-1. Já no segundo tempo, um golaço, escanteio batido para fora da área, jogada trabalhada, e o jogador do Braga finalizou no ângulo 2-2. Quando pensavam no empate já no final, um jogador alto subiu para raspar, como fez o Tiquinho Soares contra o Bragantino, e o Júnior Santos deles, naquele momento, era simplesmente o Bruma. Lembram do Bruma? Bruma era um jogador que estava no Ajax, no início da SAF aqui no Botafogo, e o Glorioso tentou trazer a pedido do Luiz Castro. Bruma, um jogador agora de 29 anos, à época tinha 27 anos, ponta, rápido, habilidoso. Ele foi Fenerbahçe naquele tempo, depois foi para o Braga e agora atua, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Bruma recebeu essa bola, ou seja, nós temos a bola longa, o Botafogo já utiliza. A raspada, o Tiquinho sabe fazer. E o ponta sendo potencializado. Temos também. O Bruma recebeu essa bola, atraiu a marcação, rolou a bola para a entrada da área, finalização de fora, 3-2 para a equipe do Braga. Então, o técnico Arthur Jorge, como eu já disse também em live, tem características, pelo menos o time dele atual, o Braga, tem características parecidas com algumas que o Botafogo vem mostrando, e ele também tem a ideia de colocar a bola no chão, trabalhar, ter posse. Mas a posse no campo ofensivo é geralmente letal para os adversários. Então teve um jogo contra o Real Madrid, em Braga. 48% de posse de bola para o Braga, 52% para o Real Madrid. A posse de bola do Real Madrid, em vários momentos, sem nenhum objetivo. E o Braga, muitas vezes tentando o ataque, teve mais chances que o Real Madrid para vencer a partida. Só que você não pode falhar contra Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Camavinga e por aí vai. O Braga ia bem em casa, oferecia perigo ao Real, mas na linha alta também o Vinícius Júnior ficou no mano a mano com o defensor, brincou, cruzou, o Rodrigo fez 1-0. O Braga continuou no jogo, no segundo tempo, linha alta novamente, bola para o Rodrigo. Rodrigo, da direita para a esquerda, bola para o Vinícius Júnior. E aí a defesa entrou. Nisso sobrou espaço para o Bellingham receber do brasileiro, dominar e chutar no canto do goleiro. Só que aí vem um detalhe. 2-0 para o Real Madrid. Saiu a bola. O time espanhol não tocou na pelota. Primeira fase, toque de bola, a pelota chegou até o excelente goleiro brasileiro do Braga, o Matheus, passes no campo de defesa. Então, o Braga foi ganhando campo. A bola entrou no campo de defesa do Real Madrid. Jogo vertical, jogo rápido, movimentação. Quando o Real Madrid percebeu, a bola estava no pé do Diallo, que naquele momento atuava como um extremo pela direita. Ele dominou dentro da área, finalizou e fez um golaço, 2-1 para o Braga. Então, o Real Madrid fez o gol e não tocou mais na bola até tomar o gol também. No primeiro momento, o Braga tocou a bola com tranquilidade no campo de defesa, depois acelerou e conseguiu ludibriar a marcação do time treinado por Carlo Ancelotti. Não é qualquer equipe no mundo que vai fazer isso com o Real Madrid. E no primeiro tempo, o Braga já tinha feito, tocado a bola desde o campo de defesa, passando pelo goleiro até chegar à pequena área praticamente do Real Madrid, uma jogada confusa que muita gente pediu pênalti. Então, ideia de construção ofensiva com posse, o Arthur tem. Ideia de construção ofensiva com passe longo, potencialização dos pontas, ele também tem. Pessoal, se vai dar certo no Botafogo, não sabemos. Mas o que sabemos é que foi muito coerente a escolha do Textor.
E o Botafogo joga num 4-2-3-1, que varia para um 4-4-2, o time do Arthur Jorge também. Muitas vezes ele pode ter uma ponta o Diallo, por dentro o Ricardo Horta fazendo o papel do meia central, do meia atacante, na outra ele pode ter o Bruma, eles invertem também um lado. Às vezes o Ricardo Horta joga pelo lado direito, aí entra um outro jogador para atuar por dentro. O Braga também tem o Banza para jogar mais centralizado na zona ofensiva, trabalhando como aquele atacante que se movimenta bastante entre os zagueiros adversários, então tem variedade também com os jogadores. E ele tem um volante da Líbia, que é muito interessante, porque quando ele quer descer a linha na marcação, ele faz uma linha de 5 em alguns momentos. Contra o Real Madrid foi assim. Então, vez ou outra, ele coloca um volante entre os zagueiros e faz aquela linha de 5. Interessante contra o Real Madrid, quando marcava com linha de 5, ele dificultava as ações do time espanhol. O Real Madrid praticamente não conseguia se impor com a bola no campo ofensivo. Mas, simplesmente, o Braga tentava jogar e atacar também. E aí, quando perdia a bola, o Real Madrid conseguia atacar com a equipe portuguesa estando em linha alta. Isso gerou muitas dificuldades. O Napoli, um timaço também, ganhou do Braga por 2-1 em Braga. Fez 1-0, o Braga teve muita dificuldade para controlar o centroavante, o Osimhen, que se movimenta bastante mesmo, realmente é alto também, tem 1,86 m, 1,87 m, é bom no jogo aéreo, segura os zagueiros. Então, o Braga teve essa dificuldade, além dessa dificuldade também já citada da linha alta, mas quando entrou no jogo, levou o perigo para o Napoli. Tomou 1-0 no primeiro tempo, conseguiu empatar no segundo e depois um gol contra. O Napoli acabou fazendo 2-1. No final, na última bola, o Braga chutou na trave, ainda teve uma grande chance para empatar. E Nápoles foi 2-0 para a equipe da casa, também com muitas chances para o Napoli e algumas chances para o Braga. Teve duelo, ele enfrentou grandes equipes, passou por esses processos nos últimos meses, o treinador Arthur Jorge. Vamos falar agora um pouco do sistema defensivo, porque eu estou falando de linha alta, linha alta, linha alta. Você pode ter a linha alta, desde que ela seja extremamente organizada. O time do Arthur Jorge tem essa linha, em alguns momentos, desorganizada. Ele caminha naquela linha tênue entre coragem e maluquice, com todo respeito, mas ele é, sim, corajoso. Em alguns momentos, ele consegue colocar o ataque adversário em impedimento ou fazer com que não haja um lançamento. Só que quando essa bola entra e alguém dá condição, é de fato um perigo para o Braga. E por que eu falei que ele caminha na linha tênue entre coragem e maluquice? Porque ele faz a linha alta contra o Real Madrid, ele faz contra o Gil Vicente também, como foi na rodada anterior, no dia 16 de março, no Campeonato Português. Ele precisa ter uma organização melhor dessa linha. Venceu até o Gil Vicente por 2-1, mas também tomou muitos perigos. E o goleiro Matheus é fundamental, porque ele salva muito o Braga. Por exemplo, tem aqui um dado muito legal, eu vou trazer para vocês na tela, lá do Twitter, ó, Datafogo. Siga, é bem bacana esse perfil. E aqui, ó, o Datafogo. Ano passado, o time de Arthur Jorge passou 24 dos 53 jogos disputados na temporada sem ser vazado. É um bom índice. Isso quer dizer que o time não toma tantos gols por conta dessa linha alta que está sendo tão falada, toda essa linha que não é tão organizada assim. Por pouco, a equipe não igualou uma marca de Jorge Jesus, que na temporada 2008-2009 ficou 26 dos 48 jogos à frente do Braga sem ser vazado. E ESPN é a fonte aí do Datafogo para essa notícia. Jorge Jesus e ao lado dele, ali na foto, o Arthur Jorge. Então, na temporada passada, aliás, ano passado, em 24 dos 53 jogos, a equipe do Braga de Arthur Jorge não foi vazada. Só que o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que toma mais gol que todo mundo, que é uma peneira? Não, eu estou falando que, na verdade, o Braga leva perigo. Eu estou falando isso desde o início. É perigo, flerta muito com perigo. E o Matheus, goleiro, é muito bom, ele é fundamental, ele salva muitas vezes, ele se adianta muitas vezes também para cortar. E na equação final, fazendo mais gols, e o time do Braga faz muito gol, tomando, tudo bem, tomou gol. Vai fazer mais? Beleza. Não pode perder de bobeira, porque estabeleceu uma linha alta, confusa, e aí não conseguiu se entender lá na frente. Tomou 2 gols, fez 3, estou satisfeito. Para mim, o Botafogo pode jogar todos os jogos da temporada e ganhar por 4-3, 5-4, 6-5, 2-1, 14-13, desde que ganhe. É melhor do que perder de 2-1, é melhor do que empatar. Então, ele tendo como potencializar a nossa zona ofensiva
e melhorando gradativamente a nossa zona defensiva, melhor ainda, mas eu agradeço aqui o Datafogo, colocou o índice bacana. E bom mais, galera, o time treinado por Arthur Jorge tem muita vontade, muito ímpeto, muita disposição, porque ele tem a mentalidade vencedora. E aqui eu faço novamente aquela pergunta: ele é um vencedor? O que é ser um vencedor no futebol? É ter conseguido conquistas, títulos há 20 anos, há 10 anos, há 8 anos, e agora não conseguir mais? Para mim, quem ganhou muito lá atrás, por mais que não venha ganhando, é vencedor. Tem título, está na história, é vencedor. Título importante, tudo bem. Mas qual o recorte do treinador Arthur Jorge? Ele assumiu o Braga, quarta força de Portugal, bem atrás das 3 primeiras, isso tem que ficar claro, no meio de 2022. Chegou à final da Taça de Portugal. Tem a Taça de Portugal, a Taça da Liga de Portugal e o Campeonato Português. Ele chegou à final da Taça de Portugal, campeonato importantíssimo por lá. Eliminou o Benfica na semifinal. Em junho de 2023, há 10 meses apenas, o Arthur Jorge já tinha eliminado o Benfica na semifinal, estava disputando uma decisão com o Porto. Perdeu por 2-0. Mas, há 2 meses e 3 dias, 4 dias, ele foi campeão com o Braga na Copa da Liga de Portugal. Ele eliminou na semifinal o Sporting, outro gigante do país, e nos pênaltis venceu o Estoril. 1-1 no jogo, vitória nos pênaltis para o Braga. O Estoril tinha eliminado o Benfica. O Porto também estava na competição. Isso com um ano e meio de trabalho à frente do Braga, que tem um orçamento muito menor que Sporting, Porto e Benfica. Então, para mim, ele caminha com a mentalidade vencedora, já foi campeão nesse curto período de tempo. E o Campeonato Português, que geralmente tem as 3 grandes forças nas 3 primeiras posições, viu o Braga na 3ª posição na temporada passada com o Arthur Jorge. 4 pontos à frente do Sporting, que ficou em quarto. 78 pontos para o Braga, 74 para o Sporting. Benfica campeão, com 87, o Porto vice-campeão, com 85, o Braga em terceiro, 78, o Sporting em quarto, com 74. O Sporting que agora está para ser campeão português. Faltam algumas rodadas ainda, o Sporting tem 68, o Benfica tem 67, o Porto tem 58, joga hoje contra o Estoril. Se perder, é muito difícil que perca. O Braga pode se aproximar, porque tem 53, e aí pode vencer na segunda-feira o Portimonense, chegar a 56, a última rodada, reserva Braga e Porto, em Braga. Então ele está ali na disputa. Não estamos pegando um treinador que caiu para 10º, caiu para 12º, fez uma grande temporada e na outra despencou, está em 8º, atrás do Vitória de Setúbal, atrás do Arouca. Não. É um treinador que mantém um nível. Ele tem um desgaste natural com parte da torcida, isso a gente conhece bem, relação treinador-torcedor, mas o trabalho dele lá no Braga é excelente, com nuances táticas muito bem definidas na zona ofensiva, precisando melhorar bastante na zona defensiva. Gosto da contratação, não sei se vai dar certo, não faço a mínima ideia. Eu acreditei muito no Bruno Lage, infelizmente não aconteceu, mas acredito também nesse treinador. Agora nós vamos ver, vamos entender o que ele pode produzir, porque tem contexto. O Campeonato Brasileiro é muito diferente. Libertadores, futebol brasileiro é diferente, a pressão, o tamanho do clube, tudo isso conta bastante. Galera, infelizmente o Botafogo foi eliminado de bobeira na semifinal da Dallas Cup Sub-19 ontem, viu o jogo na Botafogo TV, 2-1 para o time da casa, o Dallas. No início o Botafogo não se encontrava, um dia pagou por tomar gol no início. Tinha tomado gol no início em outras partidas. Ontem, uma jogada muito bem trabalhada, um escanteio curto, por parte do Dallas, o Botafogo não conseguiu marcar. No 5º escanteio, já aos 6 minutos, por aí, 1-0 para a equipe dos Estados Unidos. O Botafogo se encontrou no jogo, começou a mandar na partida, teve chances claras no primeiro tempo, não conseguiu fazer, teve chances claras no segundo tempo, não conseguiu fazer. O Jota se destacava ali na lateral direita, o Lúcio também tentando pelo lado esquerdo, o Fabiano tentando as ações ofensivas, e o Vargas entrou. O Vargas entrou, começou a incomodar mais a defesa do Dallas, num cruzamento ele fez o gol de cabeça, 1-1, o Botafogo poderia tentar a virada, perdeu um pouco do ímpeto, perdeu um pouco daquele brilho. Infelizmente, uma jogada que o Botafogo foi muito frouxo,
O time norte-americano partiu pelo lado esquerdo, cruzamento. O atacante se posicionou muito bem, se desvencilhou da marcação e fez 2-1. O Botafogo foi eliminado, pegaria o São Paulo na final. São Paulo eliminou o Fulham da Inglaterra na semifinal e agora enfrenta o Dallas. E no futebol feminino, galera, tem mudança. O técnico Jorge Barcelos foi para o Internacional, pegando todo mundo de surpresa. Ontem foi noticiado pelo Botafogo que ele pediu para sair por motivos pessoais e pouco depois foi anunciado lá no Internacional. Então, Jorge Barcelos, técnico do time profissional feminino. Enquanto isso, o técnico interino vai ser o treinador do Sub-20, Léo Goulart, que faz um grande trabalho, por enquanto, vai ser o treinador, então, no profissional do Botafogo. E agora vamos ver se ele vai ser efetivado ou não, mas no Sub-20 ele faz um grande trabalho. Beleza, galera? Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Tudo que falei aqui posso falar novamente numa live, mas tem gente que só tem tempo ou só gosta de assistir vídeo e todo mundo aqui no canal Fabiano Bandeira precisa entender a respeito do nosso novo treinador. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu. Fui!